bem-vindos, os presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. Que a doce e meiga paz de Jesus esteja em nossos corações. A casa oferece palestras e passes todos os dias. Nós temos a informação no nosso mural das palestras, dos temas, das pessoas e também no nosso site. O atendimento fraterno é realizado, é feito, acontece sempre meia hora antes das palestras e o passe à distância, aquele que for receber o passe à distância, precisa pedir um cartãozinho no plantão de orientação para ter um cuidado, uma atenção. Na área social, temos o atendimento a 80 famílias cadastradas, todo segundo sábado do mês. Nós agradecemos e muito as doações que são feitas de coração, né? E solicitamos que continuem, porque precisamos muito, né? Para as nossas cestas básicas de julho, nós estamos precisando de óleo, bolachas, tanto doces como salgadas, sal, açúcar, farinha de trigo ou mandioca, fubá, molho de tomate, pode ser em sachê. Temos também na área social trabalho com moradores de rua, distribuição de lanche todos os sábados a partir das 16h30. Os colaboradores se reúnem aqui na casa, preparam o lanche, tudo que vai ser levado, e às 18 horas eles fazem uma prece e saem para fazer a entrega na imediação do metrô Carandiru e Tietê. Conheçam o livro Mirabelle, tem os volume 1 e 2, editado por nossa casa, que é a história do médium que dedicou sua vida a provar a imortalidade da alma através da materialização de espíritos. É bastante interessante, vai tratar do espiritismo científico, o que é muito importante para que nós possamos estar a par das coisas que acontecem e que já aconteceram. Bom, qualquer dúvida, né, nos procurar, um dos trabalhadores, ou também no nosso site www.casadocaminhosantana.com.br. Muito bom. Então, neste momento, após os recadinhos, nós vamos unir os nossos corações, elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai. Nós agradecemos a oportunidade que nos é apresentada para darmos continuidade ao estudo e ao aprendizado da doutrina espírita. E pedimos, Deus Todo-Poderoso, envie-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos, Senhor, a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Que possamos aproveitar ao máximo o que estaremos conversando nesta tarde. Nós mesmos que vamos fazer a exposição, que nós possamos nos sair bem, né? Passar aquilo que nos propusemos. Nós vamos falar sobre câncer moral. É um texto do livro Receitas de Paz, página 28, psicografado por Divaldo Franco, o espírito Joana de Ângeles. Muito bom. Câncer moral. Nesse livro, apesar do tema ter um nome pesado, não é um câncer físico, mas é um câncer moral. E nós sabemos que o câncer, na realidade, de uma maneira bem geral, é o desenvolvimento de células
malignas ou um crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos, né, podendo espalhar-se, e a metástase para outras regiões do corpo. Isso nós estamos falando do câncer que ocorre no físico. Mas o que a autora espiritual está falando é do câncer moral. E ela põe um prefácio, né, nesse livro. Tem uns dados bastante interessantes que eu vou ler para vocês. Começa: estatísticas bem elaboradas documentam a existência de milhões de pessoas vitimadas pela depressão da amargura na atualidade, que marcham no rumo de alienações mais graves ou do suicídio. Esse livro, esse prefácio, ele é datado de 1984. E ela colocou, no momento que foi feito, ela colocou a existência de mais de 100 milhões de pessoas vitimadas. Em 1984, nós estamos em 2017. Quanto esse número não aumentou? Outras enfermidades na área mental assolam em índice terrível e assustador, o que preocupa mesmo os mais frios profissionais da medicina psiquiátrica, como a psicologia ou a psicanálise. Somem-se a estes dados as doenças do aparelho digestivo, as cardiopatias, o câncer, as infecções dermatológicas, as alergias, os processos reumáticos e artríticos, os desgastes ósseos, os desvios de coluna, e teremos inquietante incidência de desajustados e sofredores, debatendo-se nas amarras da aflição constrangedora. É verdade que a medicina vem logrando cada dia mais expressivos êxitos nos problemas da saúde. Isso nós temos notícia, né? Seja nas cirurgias de alto porte, nas microcirurgias, nos transplantes salvadores de vidas ou nas valiosas terapias medicamentosas de resultados abençoados. O que nós vemos também nessas terapias não só é a acupuntura, são os florais, é a homeopatia, são terapias medicamentosas, mas que os resultados são abençoados. No entanto, ela continua, a fome, o desemprego, as carências afetivas, a indiferença pela vida, a revolta, os desequilíbrios do sexo respondem por maior número de desesperados, que clamam por ajuda, que nem sempre lhes chega, ou que se recusam a receber quando a mesma lhes é oferecida. Todos estamos acompanhando a situação dos que são viciados em tóxicos, na chamada Cracolândia. É uma tristeza a situação que as pessoas chegam. Seja por não terem força suficiente para resistir, seja porque se envolvem mesmo porque querem fugir da vida, mas não importa, importa a situação de miserabilidade em que eles chegam. Todos. Então, é muito triste. E você não tem o que fazer. Não tem. E muitos deles, quando tem alguma coisa para ser feita, eles não aceitam, não querem. Mas nós temos que fazer a nossa parte, seja através de vibrações, seja através da caridade, enfim, nós temos que fazer alguma coisa nesse sentido. São estes, como diz a autora ainda, os tempos chegados da referência evangélica, convidando-nos a uma atitude dinâmica em favor dos padecentes de todo porte. Se nós formos prestar bem atenção nas coisas que estão ocorrendo em todo o mundo, nós vamos chegar a essa situação, a identificar que os tempos são chegados. E nós temos que fazer a nossa parte. Muito bom. Mas ela vai estar falando de
câncer moral, o que ela vai está falando? Sobre o mau humor. É um problema, é um comportamento emocional, é moral. O que é o mau humor? Vamos dar algumas características, né? Caracteriza-se pela indiferença, falta de emoção ou motivação que o indivíduo sente em relação às ocorrências do dia a dia. Não está nem um pouco preocupado. Pela dificuldade para divertir-se e aos impedimentos psicológicos de atingir metas superiores. É claro que existem outras características, mas ela está falando de algumas. E é certo, nós falamos do mau humor, é claro que acontecem momentos de mau humor na nossa vida. É normal, é natural, né? Seja através de noite ou noites mal dormidas, o trânsito pesado, metrô e ônibus lotados, a convivência está difícil, porque estamos muito intolerantes. Nós estamos mesmo com os nervos à flor da pele e na hora que nós chegamos, já estamos mal-humorados só de passar por essas situações. Mas, ao mesmo tempo que passamos, nós aqui, quando chegamos em casa ou chegamos em determinado momento do local onde nós estamos, que nós paramos e refletimos, né? Meu Deus, ainda bem que já cheguei em casa, já estou bem. Isso daí não vai resolver, meu mau humor não vai resolver essas situações, então eu vou ficar bem. E aí nós procuramos o quê? Sorrir, nós procuramos nos superar essa situação. Então, isso até aí está tudo tranquilo. Isso faz parte do processo de estar saudável, de comportar-se bem e de encontrar-se em equilíbrio. Bem, tem aqueles altos e baixos. Normal. O que ocorre, ou quando é que indica um desajuste, uma disfunção, uma desarmonia emocional? Exatamente a permanência no comportamento, no mau humor. Se nós permanecermos no mau humor o dia todo, vai ser difícil para dormir, mas aí acordamos de mau humor também, e aí? Aí sim é que a situação complica. O mau humor constante, que é um vício de comportamento emocional, gera a irritabilidade. Você vai dizer a irritabilidade, o que é? É a pessoa que está constantemente, né? É ranzinza, irritada, resmunga por tudo, desmotivada. Agora, essa irritabilidade do mau humor, que desencadeia inúmeros males no indivíduo, em particular, ou no grupo social onde o mesmo convive, e em geral, porque ele acaba contaminando todas as pessoas que convivem com ele. O mau humor, ele perturba a razão, estimula a maledicência, as tendências negativas que devem ser combatidas e também estimula a indisposição do ânimo. Nós podemos parar e pensar, meu Deus do céu, nós já temos tanta complicação no nosso dia a dia, são tantos problemas, mas nós temos que parar e analisar e não viver com o mau humor. É superar, é passar pelas situações. E geralmente os mal-humorados crônicos, eles alimentam pensamentos automáticos, espontâneos, ligados às coisas negativas. Eles maximizam tudo de ruim. Nada tá bom. Facilitando o quê? A instalação de doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? São aquelas causadas ou agravadas por problemas emocionais. Então, nós temos a sensibilidade, a possibilidade de desenvolver, mas o nosso comportamento emocional, o nosso problema emocional é que causa ou agrava a doença psicossomática. Como nós falamos no início, câncer moral não é físico, ele está ainda na energia.
Mas se nós continuarmos, permanecermos neste comportamento, isso pode se tornar uma doença psicossomática. E normalmente as doenças psicossomáticas são de abordagem difícil, porque ninguém sabe de onde vem e por que se originou. O tratamento é complexo, com resultados lentos, né, demorados ou nenhum resultado. Então nós temos um exemplo de doenças psicossomáticas, assim, que é para nós podermos pensar, né? Que cada pessoa pode manifestar fisicamente as suas tensões emocionais em diferentes órgãos, podendo causar ou piorar muitas doenças. Os principais exemplos são a gastrite, a úlcera, a sensação de enjoo. Claro que você já tem uma sensibilidade, né? Isso só pode piorar. Diarreia, prisão de ventre, inflamações intestinais e síndrome do intestino irritável. Sensação de nó na garganta, irritações constantes, recorrências de gripes e resfriados, crises de asma, bronquites, tensão muscular, fibromialgia, surgimento ou piora na pressão alta, sensação de dores no peito, enfim, infecção urinária, dermatites, acne, queda de cabelo. É uma lista grande, né? Então, mas a gente pode evitar. Não, necessariamente não tem que desenvolver. Todas as criaturas, ou seja, nós todos, temos o dever de trabalhar pelo próprio progresso intelecto-moral. Ninguém vai fazer isso por nós, somos nós mesmos. E nós precisamos fazer isso de que maneira? Esforçando-nos por vencer as más inclinações. Bom, nós falamos no início algumas características do mau humor, mas aqui ela diz mais: o mau humor pode resultar também da inveja mal disfarçada, quanto do ciúme incontido, estimulando a discórdia, né? Porque aí a pessoa já está com mau humor e acaba estimulando a discussão com a outra pessoa, enquanto sente prazer observando a ruína e o desconforto do próximo. Muitas formas de cânceres têm sua origem no comportamento moral irresponsável. Nós já tivemos a doutora Marlene Nobre, ela já desencarnou, mas ela dizia que a mágoa, ela pode causar um câncer. Então, o ressentimento, essas coisas todas podem se transformar num câncer. Então, nós temos que trabalhar para não ficar magoados, para não sentir o mau humor. Nós temos que trabalhar muito esses nossos comportamentos, os nossos pensamentos, para que nós possamos passar imune por essas situações de doença. Tem sua origem também nas atitudes mentais agressivas, nas solicitações emocionais enfermiças. O mau humor é um fator cancerígeno que ataca uma larga faixa da sociedade imprudente. Exteriorização do egoísmo doentio. O egoísta, ele pensa só em si. Ele é o melhor de todos, tudo que ele faz é o melhor, não é? O egoísta doentio, ele nunca está satisfeito e incomoda-se muito ou sempre com os outros. E aplica-se a triste tarefa de perseguir os que discordam da sua atitude infeliz, espalhando a inquietação com que se arma de forças para prosseguir na loucura que agasalha. Joana de Ângeles começa com as receitas de paz. Reveste-te de equilíbrio ante os mal-humorados e violentos, maledicentes e agressivos. Eles se encontram doentes, sim, em marcha para a loucura que os vence sob o consentimento da vontade própria deles, da vontade acomodada. Não esqueças, inseguros, porque eles estão,
inseguros, nos estados de alma, eles mudam de uma situação para outra de revolta com facilidade. É também normal que nós nos revoltemos com algumas coisas. Mas é uma coisa rápida, a revolta. Agora, eles passam de um estado de revolta para outro estado de revolta com facilidade. Sem justificativa nenhuma, né? Mas não existe nenhuma justificativa para manter o mau humor, para manter a revolta. Por mais que as coisas estejam ruins, estejam dando errado, por mais que esteja tudo caminhando para uma situação que nós não desejamos, não existe justificativa para manter a revolta, a raiva, o mau humor. Porque é um verdugo, faz mal para nós mesmos. Vigia as nascentes dos teus sentimentos e luta com coragem nas paisagens íntimas contra o mau humor. Outra coisa que ela fala para nós, prestemos atenção no verbo rude e ácido, mantendo a dignidade interior, evitando a contenda das ofensas decorrente do azedume constante. É comum também, quando nós convivemos com uma pessoa mal-humorada, que nós nos irritemos. Porque você quer fazer de tudo, puxa vida, nossa, mas você já levantou mal-humorado, vamos supor. Aí nós vamos falar de algumas coisas boas. Isso nada, imagina, está sempre dando tudo errado, não dá nada certo na minha vida. Você não dormiu bem? Dormi, mas teve gente que ficou fazendo festa até tarde da noite, eu não conseguia conciliar o sono. Enfim, mas a pessoa não é só eventual, é sempre. Então você não sabe mais o que fazer, você acaba ficando irritado. E aí o que é que ela fala? Vamos prestar atenção no verbo rude e ácido, porque nós acabamos respondendo de uma maneira incorreta para essas pessoas. Nas nossas crises de insatisfação, indisposição, não nos esqueçamos de agradecer ao Senhor da vida, médico por excelência, rogando-lhe abençoar-nos sempre com a sua paz. O amanhã é incerto. Nós estamos aqui hoje. Agora, o amanhã, ninguém sabe. Daqui 1 minuto, daqui 1 segundo, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, aquela história, quando Jesus disse, acerta-te com teu comparsa, com teu inimigo, enquanto estás a caminho com ele, porque amanhã ninguém sabe o que pode acontecer. Aquele a quem magoamos hoje, amanhã será a porta onde nós vamos buscar o apoio, porque o mundo dá voltas. As situações se repetem até que nós possamos resolvê-las. Conquistemos o título de pacífico ou façamo-nos pacificadores. Aí nós fomos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que fala bem-aventurados os mansos e pacíficos, ele fala-nos da paciência. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Vamos nos tornar pacíficos ou pacificadores. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas que acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Conquistemos então esse título de pacificador. Todo agressor
ele torna-se antipático, solitário, amargo e asfixia-se na psicosfera, na própria psicosfera enfermiça que produz. Ele próprio está se condenando. Não sejamos nós, né, mais uma pessoa que vai alfinetar, que vai mexer na ferida. E ela coloca para nós: o Evangelho é lição de otimismo sem limites. E o Espiritismo que o atualiza para o homem contemporâneo é um convite à transformação moral contínua, sem termo, em favor da edificação interior de todos os que se candidatam ao ministério. E alguma coisa que nós não podemos nos esquecer jamais, por todas as situações que ocorrem, seja conosco ou no mundo, Jesus comanda a nave terrena, conduzindo-nos ao porto da paz. Nós precisamos ter paciência. Nós precisamos olhar para os nossos deveres e verificar as consolações que nós recebemos diariamente. O presente que nós recebemos todos os dias, que é mais esse dia de existência física, nós devemos agradecer. Porque nós estamos sendo testados, nós estamos sendo provados, mas nós estamos tendo a oportunidade de aprender e de controlar os nossos comportamentos, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Graças a Deus, né? Então, era isso que nós tínhamos para falar. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, porque é um assunto do nosso dia a dia e é interessante que nós nos coloquemos. Eu aceito, eu não aceito, eu concordo, eu não concordo, porque essa é uma forma de crescimento, não é? É um diálogo, é uma conversa. Um mau humor. Alguém tem alguma coisa para falar, fazer alguma pergunta? Alguma colocação? Não? Será? Sendo pacientes. Sendo pacientes. Exatamente. Mas nós não podemos entrar no jogo. Se você, se eu, se nós temos a condição de notar que nós não estamos mal-humorados, nós estamos conversando com a pessoa, fazendo o possível para ela ficar bem, e mesmo assim ela não quer, não aceita, nós temos que tirar o nosso carro da ação. Nós não podemos fazer nada por ele, nós não podemos entrar no jogo. Não sei se vocês já assistiram, já devem ter assistido jogos de futebol. Já. Campeonatos entre Brasil e Argentina, por exemplo. Nós ficamos assim. Não precisa nem ir para fora, aqui mesmo tem. Mas existe uma constante provocação de um jogador para o outro. Se esse outro que está sendo provocado, ele entrar no jogo, ele vai sair bofetão, vai sair tapa, vai sair tudo. Vai sair ofensa, vai sair desagrado. Agora, se ele conseguir manter o seu interior tranquilo, consciente de que você fez tudo o que você tinha para fazer de bom e vibrar, sendo paciente com a pessoa, como disse no Evangelho, é uma forma de caridade. É uma forma de nós nos imunizarmos contra essa atitude, contra esse comportamento do mau humor. Porque nós não vamos mudar ninguém. Você sabe disso. As pessoas fazem aquilo que querem. Nós somos livres, temos o livre-arbítrio para fazer aquilo que queremos. Agora, cabe a nós não entrar no jogo, não fazer a mesma.
Porque nós nos envolvemos. Cíntia, não tem como você se... Ai, você fala assim, nossa senhora. O Divaldo Pereira Franco, ele, numa das palestras que ele fez, acho que foi até aqui no AMB, nossa, faz tanto tempo, ele falou assim, que ele não tem a tranquilidade que Jesus tem, né? Ele falou assim, quando ele falava para os judeus, ou para aqueles que... hipócritas, me mostrem a moeda do censo e me diga de quem é essa inscrição. É de César, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o Divaldo falou, ele não conseguiria falar hipócrita. Porque eu acho que o dia que eu chegar à situação de chamar alguém de hipócrita, eu vou estar com tanta raiva que eu vou querer subir, pegar pelo pescoço, porque é normal, faz parte do ser humano. São comportamentos que nós temos que trabalhar e combater, sem dúvida. Mas enquanto nós não combatermos, não conseguirmos ter essa paciência, essa tranquilidade, não dá. Então nós temos que nos manter fora, não entrar na vibração, porque vai querer nos agredir, vai querer nos irritar, sim. Tudo que está acontecendo é para nos irritar. Mas nós não podemos entrar no jogo. Se alguém tem que estar bem, lúcido, tranquilo, esse alguém somos nós. Então nós temos que trabalhar por isso. É no dia a dia, através da paciência. O Evangelho, ele fala aqui, que o Evangelho é um código de comportamento, e é mesmo. Ou então tem lições de otimismo infindáveis, sem limite. E nós temos que trabalhar, ler o Evangelho, fazer as nossas vibrações, as nossas preces, e no momento mais difícil é que a gente deve se manter ligado para que a gente possa passar pelas situações difíceis. Cíntia. Mais alguma colocação? Então tá. Nós vamos então agradecendo a Deus, a Jesus, o nosso mestre amado, aos amigos queridos da espiritualidade maior. E a melhor forma de nós agradecermos é doarmos aquilo que nós já temos de melhor no coração. Vibremos então pela paz no mundo e no Brasil. Pelos enfermos do corpo e da alma, nos hospitais e leitos de dor. Vibremos pelos sofredores que desconhecem as leis de Deus. Vibremos pelos desesperados que tentam abreviar a vida. Pela confraternização religiosa. Pela expansão do Evangelho. Que os ensinamentos de Jesus possam penetrar o coração de todas as criaturas. Vibremos pelos espíritos que estão reencarnados com tarefas definidas. Pelos trabalhadores do bem. Vibremos por todos os lares da terra. Muita luz, paz, harmonia e alegria. Vibremos, Senhor, pelos nossos lares. E pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E mais uma vez nós agradecemos e agradeceremos sempre, né? A Deus, nosso Pai, ao médico das almas, Jesus, o nosso mestre amado,
e esses bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Nós pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e que nos dão sempre, e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos passar aos passes. Aqueles que forem receber o passe magnético podem esperar que vão entrar logo, tá? E posterior os passes espirituais. Boa tarde a todos.